Caríssimos e amados irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa de amor e caridade. Pedimos licença para adentrarmos o seu lar, para que possamos, com a ajuda da espiritualidade, refletirmos um pouco sobre as palavras do nosso Senhor Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e sobre a doutrina consoladora do Espiritismo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Pois bem, na noite de hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema bastante interessante, que é a lei de ação e reação e o determinismo. Pois bem, para quem gosta de uma pesquisa aí na bibliografia espírita, nós utilizamos para essa conversa, né, a obra da codificação O Céu e o Inferno, e usamos também a obra O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, psicografando o Espírito Emmanuel. Pois então, vejamos. A lei de ação e reação faz parte de um sistema de justiça que, por ser divina, é infalível. Deus, na sua infinita justiça e bondade, nos dá a chance de estarmos sempre sobre essa lei de ação e reação. A lei de ação e reação, ela se dá nos domínios físicos e também espirituais. Faz parte da ciência da física e também da ciência espírita. Do que se trata a lei de ação e reação? A lei de ação e reação faz com que nós, vivendo no mundo de expiação e provas, em transição para um mundo de regeneração, possamos aprender e saldar nossas dívidas devido a infrações das leis divinas. Ou seja, há a possibilidade que nós possamos aprender através das provas, não é? Usando aqui termos de Emmanuel, a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Essas são as provas, segundo Emmanuel. Mas o que mais nos interessa hoje aqui são as expiações. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Está no item 246 do livro O Consolador. Pois bem, quando do nosso relacionamento com nossos irmãos, nessa encarnação ou encarnação passadas, por vezes nós cometemos algumas infrações. E a forma com que devemos nos ajustar com as leis divinas é através das expiações. Na verdade, quando cometemos um ato que tira o direito do próximo, quando em relacionamento conosco, devemos aí passar por um sistema de justiça que é o seguinte: primeiro, o arrependimento daquele ato. O arrependimento, que quer dizer
não voltar a repetir aquele ato, certo? Depois, a expiação. Já usamos as palavras de Emmanuel aqui, e complementando, a expiação é um sofrimento material ou espiritual, quando encarnados ou quando desencarnados, no intuito de que paguemos, saldemos alguma dívida por um crime, por uma infração à lei divina anteriormente. Sendo assim, depois da expiação, há a necessidade da reparação desse mal feito ao próximo ou até a nós mesmos. Certo? Então, é com alegria que devemos entender esse sistema de justiça. Há a possibilidade e a compaixão divina para conosco de podermos reparar nossas faltas. Por quê? Através da reparação de nossas faltas, conseguimos avançar na nossa evolução, que é o objetivo maior de nossas encarnações. Então, sabendo disso, nós podemos reconhecer nesse sistema a infinita justiça de Deus, não é? Que nos dá a responsabilidade de, através do nosso livre-arbítrio, podemos discernir entre o bem e o mal. E a lei de ação e reação é exatamente isso, né? Quando erramos, vamos arcar com as consequências de nossos erros. Quando acertamos, vamos receber os méritos de nossos acertos. Aí a justiça divina, que por ser divina, logicamente, é perfeita. Então, amigos, a lei de ação e reação em nenhum momento representa um castigo. Não se trata de um castigo imposto, mas sim a possibilidade de entendermos e de podermos reparar os danos cometidos a outrem ou a nós mesmos. Isso realmente tem um fundo maravilhoso. Do ponto de vista filosófico, é a questão de que não existem penas eternas. Não. Existe sim a possibilidade, através das expiações, que nós possamos aí retornar a um ponto anterior, né? Podemos nos arrepender, podemos expiar e podemos restaurar e reparar nossas falhas. Isso é maravilhoso. E nos traz aí um dos componentes mais importantes do Espiritismo, que é o fato de ser o Consolador, né? Essa é uma das questões. A lei de ação e reação, ela funciona tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista espiritual, né? Agora, o determinismo, os adeptos do determinismo acreditam que tudo na nossa vida já vem escrito, que o nosso destino está escrito. Isso é verdade? Em parte.
Ainda na obra de Chico Xavier, no item 132, há a seguinte questão: há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos, para a elevação e redenção dos homens. O primeiro é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas e o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Não verificais atualmente as realizações previstas pelos emissários do Senhor há 2 e 4 milênios? No divino simbolismo das Escrituras, estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Ou seja, o determinismo existe, mas não de forma absoluta. O determinismo divino em nossas vidas é sempre positivo. Existe também o autodeterminismo do espírito. Quando estamos ali fazendo o nosso plano reencarnatório, por exemplo, junto com o nosso mentor, nós podemos, nessa fase, determinar algumas provas e expiações que nós vamos passar para que possamos evoluir de forma mais eficaz, de forma mais rápida, não é? Então, por exemplo, nós podemos aí determinar que aos 70 anos nós poderemos ter uma doença X e que vamos reencarnar porque já é o suficiente, e essa expiação vai nos fazer entender algumas coisas que ficaram para trás. Pois bem, depois de encarnados, pode ser que nós nos demos tão bem com a missão que nos foi dada durante a encarnação, que possamos ter esse prazo prorrogado, que possamos ter um outro problema ao invés daquela doença inicial programada, para que possamos aí ter uma evolução maior durante essa encarnação. É essa a possibilidade. Então, de acordo com o nosso livre-arbítrio, com as decisões acertadas ou erradas tomadas, nós podemos fazer com que esse determinismo possa ser maior ou menor durante a nossa encarnação. Então, senhores, estamos aí diante de um sistema de justiça no que diz respeito à lei de ação e reação e do determinismo. Um sistema bastante, digamos assim, complexo, intrincado, mas muito eficiente. Quanto mais nós temos consciência das leis divinas, das leis naturais, e conseguimos aí fazer com que elas se tornem
parte do nosso dia a dia e consigamos segui-las, menor vai ser a influência da lei de ação e reação quando não positivamente em nossas vidas. Ou seja, quanto mais entendermos que os problemas pelos quais passamos fazem parte da nossa necessidade para a nossa evolução, mais simples será a nossa caminhada. No livro O Céu e o Inferno, Kardec nos diz também sobre como devemos encarar as expiações em nossas vidas. Ora, quando sofremos de forma material ou espiritual devido a uma expiação ou uma prova, devemos encarar de forma resignada. A resignação é muito importante. Não devemos reclamar das situações que nos são impostas por nós mesmos. Os problemas que nós passamos estão ligados à atuação do nosso espírito nessa e em outras encarnações. Sabendo que isso faz parte de um sistema divino de justiça, devemos encarar de forma serena, sem reclamações, sem questionar a justiça divina, encarando os problemas de forma positiva, de forma que nós possamos aí aprender com os problemas que surgem em nossa encarnação. Aprender com as dificuldades, aprender com aquilo que inicialmente nós não entendemos por que acontece conosco, mas que com a fé raciocinada, com a missão de consolação da doutrina espírita em nossas vidas, fica mais fácil de entendermos os desígnios divinos em nós e de por que não é tudo perfeito, não é verdade? A perfeição não nos pertence nesse mundo ainda. Fomos criados simples e ignorantes e estamos aí na estrada, aprendendo, pagando dívidas, tudo de acordo com a justiça divina. E se sofremos, devemos aceitar da melhor forma possível, com resignação e sabendo que nós, como pais, às vezes damos uma bronca em nossos filhos, às vezes algumas atitudes, mas simplesmente para que eles aprendam coisas que não devem fazer no dia a dia, não é? Quantos de nós já castigou o filho de uma coisa, de outra, já tirou uma situação ou outra para que ele aprenda? Deus também faz isso conosco, não é? E nem por isso devemos questioná-lo ou questionar a justiça divina, que é sempre perfeita. Tá ok? Espero que tenhamos elucidado algumas questões para todos nós. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus.